oitavo ano. Sou o professor João Paulo, certo? Como vocês podem estar vendo aí. E vou ficar com vocês com ensino religioso, ok? Quero dar as boas-vindas, né? A todos vocês que estão escutando, vendo esse vídeo. Que esse ano seja o ano de mudanças, né? Com relação ao ano passado, que nós podemos voltar com segurança à escola, para que nós, professores, né, temos um contato maior com vocês, ao invés de ser desse jeito, né, de forma remota, por vídeos e assim por diante, né? Para não estender muito o vídeo, eu vou começar logo com o assunto da atividade que eu passei para vocês, ok? E hoje a gente vai estudar sobre correntes filosóficas. Tudo que tiver aqui que eu estou explicando vai estar escrito na atividade. Então, se não entendeu no vídeo, vocês dêem uma olhada na atividade para poder responder as questões. Vamos lá. O que são correntes filosóficas? E o que é o termo filosofia? De onde a gente tira isso? É muito interessante, né, quando a gente é professor, mas aqui a gente está trabalhando com ensino religioso, porque vai falar de correntes filosóficas. O ensino religioso é o seguinte: não só o ensino religioso, mas sim o total, mas sim também os outros ensinos, ciências, matemática, história, o que for. Todas essas matérias, todas essas disciplinas, né, surgiu da filosofia. E o que a filosofia estuda? A filosofia, ela estuda o pensar, a ideia, o pensamento de certa doutrina. A gente pode também fazer uma relação os pensamentos de certas doutrinas religiosas, a exemplo da católica, da evangélica, da Wicca, do espiritismo e de outras correntes que tem por aí, de outras doutrinas. Todas elas têm a sua crença, o seu modo de pensar diferente. Então, para que a gente entenda, primeiro, a parte religiosa de todas essas crenças, todas essas religiões, primeiro a gente tem que ter noção da filosofia que está envolvida em cada doutrina. De onde vêm as ideias? Quem teve o pensamento? A Bíblia é a junção de vários livros, né? De vários pensamentos, de vários autores. Então, eles pensavam, assim como a gente sabe dos pensamentos da escrita que está na Bíblia, falando de Jesus. Jesus pensava. Ele, antes de dar um conselho a uma pessoa, ele já tinha um conhecimento sobre aquilo. E tudo isso faz parte da filosofia, ok? Então vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês o que é um pouco sobre correntes filosóficas. As correntes filosóficas é o estudo de questões relacionadas ao homem e aquilo que o cerca, como ética, moral, linguagem, existência, verdade e conhecimento. Como eu próprio falei, a filosofia não está apenas ligada à religião ou qualquer outra doutrina, mas sim ligada à existência do ser humano. Como o homem existiu? De onde veio ele? Por que nós somos desse jeito, dessa forma? Porque todo mundo não pensa igual, tá certo? Relacionando a religião, porque é um evangélico, uma pessoa evangélica, outra é católica, outra é espiritista, outra é umbandista. Por que isso? Porque nós temos essas diferenças no mundo. Já por conta disso, por conta da filosofia. Filosofia faz parte do pensamento, né? É o pensamento humano sobre uma determinada ideia
E ela não é igual para todas. Todo mundo tem um pensamento diferente. Estou errado? Não, né? Então, para isso, para que nós entendamos, né, essas correntes filosóficas, a gente tem que entender um pouco sobre filosofia. Que, na verdade, a gente pode dizer que é a arte do pensar. Eu não sei se vocês já ouviram falar, quando a gente diz alguma frase que marcou, ou está marcando para alguma pessoa, aí diz assim, aquela pessoa, aquele ser, filosofou em suas palavras, ele pensou diferente. Então filosofar é uma maneira de pensar diferente ou igual a um certo grupo. Ok? E dentro das correntes filosóficas, eu expliquei um pouco sobre elas, a gente vai estudar várias correntes filosóficas que são divididas em vários tipos. E o primeiro, que é o foco de nossa atividade de hoje, é o idealismo. E o que é o idealismo? Eu vou ler um pouquinho para ver que vocês entendam. Tem vários conceitos. O idealismo, ele não tem um conceito pré-definido, assim como a filosofia. A filosofia, a gente pode dar várias definições para ela, mas não tem um conceito pré-definido. Então vamos lá, tudo está na atividade, no resumo. O idealismo, de tal forma generalista, acredita que as ações humanas são guiadas pelas ideias. Vamos colocar aqui, as ações humanas são guiadas pelas ideias. Por que isso, professor? É a maneira de pensar dos filósofos idealistas, né? O que é que eles pensam a partir daí? É que sem termos novas ideias, a gente não tem como progredir, a gente não tem como ter certas ações. É meio estranho, né? Falar assim, você dizer o que é que o professor está falando ali. Na filosofia, a gente trabalha com várias ideias. E é a partir dessas ideias daqui que a gente vai construindo um entendimento. Quando a gente vai ler uma parte da Bíblia, por exemplo, a gente lê uma parte e tenta explicar, tenta entender o que é que está escrito ali, ou seja, ali tem uma certa ideia. Ok? O que é que a gente pode ter mais sobre o idealismo? Vamos lá. O idealismo parte do pressuposto de que o mundo não pode ser compreendido. Como assim, professor, que o mundo não pode ser compreendido? É porque o mundo tem tantas ideias que a gente tem no mundo, que a gente não tem como juntar elas e como é que eu posso dizer, por exemplo, juntar elas e dar generalizar, dizer que todo mundo age desse jeito porque veio de uma certa forma, alguém pensou desse jeito, ok? É meio estranho vocês entenderem, mas com o tempo vocês vão compreendendo. O que é ideal é aquilo que existe enquanto ideia, enquanto conceito, como algo descolado da matéria, ou seja, apresenta pensamentos subjetivos. O que é isso? O idealismo, ele apresenta pensamentos subjetivos. Subjetivos é algo não concreto, é uma coisa que a gente pensa que aquilo existe, certo? A exemplo de Deus. A gente sabe que veio Jesus, veio na Terra para explicar a doutrina do seu Pai. Só que alguém viu Deus? Quem viu Deus? Alguém sabe da existência dele? Ou seja, o pensamento veio a partir de ideias, de algo subjetivo, algo que a gente tem que acreditar naquilo, porque nós cremos. Okay? Aí, falando sobre o idealismo ainda,
a gente pode destacar aqui Platão. Platão foi um dos filósofos que deu a noção do que era o idealismo. Vou ler aqui. Segundo a teoria de Platão, o único meio de descobrir o mundo é através das ideias. A partir que a gente vai tendo novas ideias, que a gente vai descobrindo novas perspectivas para o mundo. Um exemplo, um celular. Se não tivesse uma pessoa para pensar em novas tecnologias, ele sempre seria aquele celular antigo que tinha, um antigo tijolão. Ou esses normais, não tinha internet, não tinha WhatsApp. Então, para nós conhecermos o mundo, segundo Platão, a gente precisa ter ideias. Se não termos ideias, não conseguimos conhecer o mundo. Vamos lá. De acordo com o filósofo, a realidade como o conhecemos é imperfeita, já o mundo ideal é perfeito e não pode se tocar. O idealismo foi usado pela primeira vez por Leibniz, certo? Através das noções dos conceitos de Platão. Além disso, passou muitos filósofos idealistas, assim como Santo Agostinho, René Descartes e o Céu. Eu não sei dizer totalmente o nome, mas está tudo aí na folhinha de vocês, ok? De uma forma geral, para os filósofos idealistas, tudo que existia no mundo exterior ao eu, isto é, no mundo material, era resultado do trabalho de mente e das ideias. Ou seja, tudo que existe no mundo hoje em dia é formado a partir de ideias, né? E é fato isso, né? Como é que a gente vai criar um notebook? Cria um notebook, alguma tecnologia diferente a partir de ideias. Então, gente, para o vídeo não ficar muito comprido, eu estou encerrando por aqui. Qualquer coisa, me pergunte pelo WhatsApp e dê uma pesquisada aí na internet, se for o caso, ok? Até a próxima.